Bom dia, gente. Vamos continuar com a nossa disciplina de fruticultura geral, onde até a nossa primeira avaliação aqui do segundo bimestre, nós vimos a parte de comercialização agrícola, certo? Principalmente as formas de comercialização, os tipos de venda, né? Como fazer uma comercialização correta, como planejar o seu negócio. E agora, para finalizar a disciplina, o alvo da nossa segunda avaliação do segundo bimestre vai ser colheita e pós-colheita de frutos, certo? Bom, então vamos iniciar com a pergunta aqui norteadora da nossa aula: por que tomar cuidados na pós-colheita dos frutos, certo? Alguém tem alguma ideia de por que nós devemos ter esses cuidados? Bom, primeiramente, nós devemos cuidar das frutas na pós-colheita para eliminar ou minimizar as perdas de alimentos, certo? Acredito que todos têm em mente que se nós cuidarmos melhor dos nossos produtos, nós vamos evitar perder produtos e isso, com certeza, influencia diretamente na renda do produtor, certo? O suprimento de alimento pode ser significativamente aumentado sem aumento da área de cultivo e sem utilização de grandes quantidades de energia, água e capital. E o que isso quer dizer? Que se nós não tivermos essas perdas, nós vamos conseguir ter mais produto, né, para ser comercializado, produzido naquela mesma área, sem ter que aumentar a área, sem ter que aumentar gastos. E aí nós voltamos aqui exatamente para a questão do lucro do nosso produtor, certo? Se ele está perdendo menos, ele está ganhando mais. Depois, a eliminação de energia gasta para produzir e comercializar o alimento perdido, certo? Então, essa energia que gasta não é necessariamente, certo, energia elétrica, né, como alguns podem estar pensando. É o fato de nós termos resíduos que nós temos que procurar um fim para esse resíduo, pensar o que fazer com ele, certo? Restos de frutos que, se deixados perto do pomar, podem acumular pragas e doenças, enfim. Redução, então, da poluição, em decorrência da redução da matéria orgânica em decomposição, certo? Se nós não tivermos, como eu já falei para vocês, né, que lá na Frutíssimo eles têm um sistema de compostagem para reutilizar os frutos perdidos de goiaba, que não tem qualidade para ser vendido, a maioria das fazendas não pensa assim, esses frutos vão ficar só gerando poluição, né? Não tanto porque muitos são biodegradáveis, tá? E vão se decompor rápido, mas pode ter alguns produtos, como por exemplo as cascas de coco, que demoram muito para se decompor, né? Devido às fibras. Então vão poluir o meio ambiente, certo? Depois, melhor satisfação das necessidades do consumidor e melhor nutrição, com a mesma quantidade de energia, terra, água e trabalho, certo? Então, se eu cuido melhor do meu fruto, o meu consumidor vai ter um produto de melhor qualidade que vai contribuir mais para a sua nutrição, certo? Bom, que tipos de perdas podem acontecer nos nossos produtos? A principal perda que nós vamos citar é a perda quantitativa, ou seja, em quantidade de produto, tá? Se eu não cuido direito dos meus frutos, eu vou perder parte deles. E esse processo não é só na pós-colheita, mas pode ser em qualquer momento da produção, certo? Então, corresponde à redução do peso do alimento por perda de água ou perda da matéria seca. Isso relacionado à pós-colheita. Depois que você colheu esse fruto, certo? Se antes de eu vender ele estiver perdendo água, ele vai pesar menos e eu vou ganhar menos por ele se eu vender no peso, certo? Ou ele vai perder matéria seca mesmo, ou seja, vai se deteriorar, vai se degradar e perder massa. Depois nós temos perdas qualitativas. Perdas qualitativas, aqui nós temos de qualidade, certo? Então, normalmente, ela é descrita comparando padrões de qualidade. Por exemplo, nessa imagem que nós temos aqui, nós temos os frutos de morango
que com o passar do tempo, né, 5 dias depois, nós vemos aqui como ele fica, né, quando ele não é bem tratado. Aqui na imagem de baixo, eles foram tratados com um produto, uma espécie de cera, que é comestível, não faz mal, certo? E aí, 5 dias após, eles têm uma aparência boa ainda, perderam, mas foi pouco. Enquanto que os outros estão com a qualidade, né, totalmente comprometida, não podem mais nem ser consumidos. Vocês notam que os frutos anteriormente eram maiores, no dia 1, né? Porque com o passar do tempo eles vão perdendo água, isso é normal. Mas, né, esses outros que não foram tratados perderam, além de água, a sua massa, né, estão se decompondo e ficaram ainda bem menores do que os primeiros, tá? Então essa perda na qualidade inclui perda de sabor, de aroma, certo? E a deterioração, na cultura e na aparência, tá? Perda nutricional, gente. Bom, essa perda nutricional é decorrente de reações metabólicas, ou seja, o metabolismo do fruto está trabalhando aqui, que conduzem a uma redução no conteúdo de nutrientes, tá? Essa imagem eu escolhi para colocar aqui, porque, embora, né, como vocês vejam, o fruto aqui na segunda imagem, ele se deteriore um pouco com o passar dos dias, isso mostra que o tratamento que eu fiz nesse fruto ele ainda pode ser comercializado, ele ainda pode ser vendido, comprado, consumido. Não vai fazer mal a ninguém, né? Vai manter a maioria das suas características. E um fruto aqui de cima, né, vai perder a quantidade, ou seja, vai perder peso, vai perder a qualidade, vai perder a sabor, aroma, tudo, e vai perder as suas vitaminas, porque ele está se decompondo, tá? Então, essa imagem foi escolhida porque ela demonstra os 3 tipos de perda que podem acontecer. Mas, às vezes, acontece só perda de peso, como é o caso desse primeiro aqui, né? Nessa imagem, o fruto está diminuindo de tamanho, está perdendo peso apenas, mas isso não vai impactar tanto como no segundo caso aqui, onde os frutos, na verdade, nem podem mais ser consumidos. Bom, e como minimizar essas perdas, gente? Na verdade, a primeira coisa que eu posso falar para vocês é que cada caso é um caso, certo? Então, esse processo tem que ser específico para o seu fruto, certo? Bom, a intenção de minimizar, primeiro, nós temos que tentar manter a integridade física, certo? Ou seja, nós temos aqui nessas primeiras imagens que um fruto que está com a integridade física comprometida, vocês veem aqui manchas, rachaduras, certo? Esse fruto, ele vai se perder muito mais fácil do que esse outro fruto aqui, que está muito bem cultivado, certo? Muito bem produzido, selecionado e tudo mais. Então, vai desde o processo lá da produção, se você deixar mais pragas, atacar o fruto e tudo mais, você vai ter mais perdas. Depois, tentando prolongar a vida natural dos frutos, principalmente através de embalagens e películas, né? Nós temos aqui o caju bem embalado, ele não vai sofrer tantos danos mecânicos, ele vai respirar menos, vai amadurecer mais lentamente. Então, prolongar a vida útil, né, através de, principalmente, atmosferas modificadas, tratamentos, embalagens que você pode dar a esse produto. Depois, seleção de material para armazenamento, tá? Eu vou ter que selecionar os meus materiais, certo? Eu vou ter que produzir eles corretamente, para eu ter com a maior qualidade possível, e vou selecionar e botar para ser vendido realmente o que for bom, certo? Porque aí, se eu tenho frutos já estragados ou estragando no meio dos outros, isso vai fazer com que os outros também estraguem mais rápido. Então, essas fotos estão para ilustrar cada um desses casos. Bom, então, como eu falei, primeiro nós devemos conhecer os nossos produtos, tá? Para saber como é que a gente faz o tratamento deles, porque o tratamento da maçã não é o mesmo tratamento de um caju, que não é o mesmo tratamento de um morango, que não é o mesmo tratamento de uma laranja, e por aí vai. E nem de um coco, né?
Todos esses que eu falei têm tratamentos totalmente diferentes. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é: esses produtos que eu vou trabalhar, eles são perecíveis ou não? Certo? E o que são produtos perecíveis? Vocês sabem? Bom, procurando bem rapidinho no dicionário, só para esclarecer que pode ser que alguns não soubessem, um produto perecível é um produto que está sujeito a perecer, ou seja, deteriorar-se, extinguir-se, certo? Estragar-se, tá? Então, produto perecível é aquele produto que se estraga facilmente, que se decompõe facilmente. E aí nós temos vários exemplos de frutos, e uma delas é o nosso caju, que eu mostrei que tem uma pele muito sensível, certo? Aqui nós temos comparação entre produtos, para vocês diferenciarem melhor o que é um produto durável e o que é um produto perecível, certo? Normalmente o produto durável, vamos colocar, por exemplo, um cereal, certo? Um cereal aqui, feijão, tá? O feijão, ele é um produto que tem características bem diferentes das nossas frutas, a maioria, né? Bom, o teor de umidade dele é baixo, usualmente de 10 a 15% ou menos, certo? Feijão, castanhas, tá? Esses produtos são mais duráveis, eles não estragam facilmente, tá? E eles têm pouca umidade, né? Pouca água. Enquanto que os frutos, que é com que normalmente nós trabalhamos no nosso curso, eles têm um teor de umidade elevado, entre 50% a 90%, certo? E isso faz com que eles estraguem mais rápido, né? Tamanho e peso. Normalmente os produtos duráveis são pequenos, como um grão de feijão, né? Ou uma castanha, enquanto que os perecíveis são maiores, tá? Bom, aqui está falando de frutos de 5 a 10 quilos, mas são produtos perecíveis, frutos de menos de 1 quilo, com certeza, certo? Taxa respiratória. A taxa respiratória de um feijão armazenado é muito baixa, certo? Enquanto que a taxa respiratória de um fruto é muito alta, tá? A textura, normalmente, desse produto vai ser dura, enquanto dos nossos frutos é uma textura macia. A vida de prateleira desses produtos, ou seja, quanto tempo eles vão durar, né, armazenados lá no mercantil, é estável, dura vários anos de conservação, né? Enquanto que o nosso produto vai durar só alguns dias ou no máximo meses, certo? Quando eles são bem armazenados. Caso das perdas, normalmente são agentes externos, como insetos ou alguma coisa do tipo. E os nossos produtos normalmente são atacados por mofos, certo? Insetos e roedores externos, bactérias e fungos, fatores como respiração, brotação. No caso de vocês, já sabem, já viram com certeza aquela batata lá na geladeira que fica brotando, certo? Então, ó, produtos duráveis são grãos, cereais, sementes oleaginosas como girassol, soja, entre outros. E perecíveis são os nossos frutos, hortaliças, raízes e tubérculos, certo? Como a batata que eu citei é um tubérculo, tá? E aqui nessa outra tabela, eu trago para vocês quais são as principais causas, certo? E como é que a gente deve controlar essas causas nos produtos de origem vegetal. No nosso caso, o que vai importar mais são os frutos e hortaliças, tá? Então, causas de perdas. Um é o esmagamento. Por exemplo, os cajus, se nós não armazenarmos eles corretamente, colocarmos uns por cima dos outros, vai ter esmagamento. Então, como é que a gente vai prevenir isso? Colheita e manuseio cuidadosos, ou uma embalagem que proteja esses frutos. Se a causa da perda for um apodrecimento, tá? Nós temos que manter a casca intacta e uma boa sanitização, ou seja, uma boa limpeza desse fruto antes de comercializar. Senão, nós vamos ter problemas, tá? Armazenamento a frio também pode ser utilizado, como no morango, e o uso de alguns fungicidas, né, que não afetem a saúde humana. Senescência, ou seja, ele está amadurecendo, estragando. Normalmente vai ser armazenado a frio e a comercialização deve ser imediata. Assim que eu colher, eu já tenho que comercializar ele porque é um produto que estraga rápido. Se a causa da perda for murchamento,
nós vamos ter que manter em ambiente com elevada umidade, certo? Se o produto murcha fácil, nós temos que manter no ambiente úmido, certo? Essas outras estratégias aqui são para raízes e tubérculos. No caso, se vocês forem cultivar, por exemplo, uma mandioca lá nas entrelinhas da cultura de vocês, então vocês vão se importar com essas outras opções aqui, tá? Na próxima aula, nós vamos ver os fatores externos ou ambientais que podem afetar a conservação dos nossos produtos, iniciando pela temperatura, tá? E aí depois nós vamos ver os armazenamentos e vamos seguir com os nossos cuidados após a colheita dos frutos. Até mais!